Agora vamos saber quais as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Nós estamos a um passo de ingressar no mês das convenções partidárias e as decisões começam a ser tomadas de forma definitiva. Hoje o PSC divulgou que está optando pela candidatura de Rui Carneiro, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSDB. Rui Carneiro é presidente do PSDB em João Pessoa, deputado federal, e vai colocar o seu nome ao crivo do eleitorado pessoense, novamente na condição de postulante à prefeitura. E isso significa, numa outra perspectiva, o distanciamento político e administrativo do Partido Social Cristão em relação à administração de Luciano Cartacho. Presidente estadual do PSC, o ex-senador Marcondes Gadelha disse que esse distanciamento se dá por uma opção do seu partido, por uma candidatura jovem e uma candidatura de alguém que conhece muito bem a cidade de João Pessoa. E que o distanciamento do prefeito Luciano Cartacho se dá sem qualquer tipo de discórdia, sem qualquer tipo de cisânia, e que o PSC continua a reconhecer a importância administrativa da passagem de Luciano Cartacho à frente da Prefeitura da capital em 2 mandatos. Já o PDT ainda não tomou decisões sobre a eleição em Campina Grande. O partido permanece com o discurso de que é preciso aguardar as definições do Congresso Nacional em termos de data das eleições e também aguardar um pouco mais o alívio, o arrefecimento desse quadro pandêmico que o país está ainda atravessando. Gustavo Feliciano, presidente do PDT em Campina Grande, falou sobre esse quadro ainda de espera e de expectativa do PDT. Vamos conferir. Nós do PDT, neste momento, estamos focados nas ações em combate ao coronavírus. A despeito das eleições, estamos sim, quando possível, discutindo com as forças das oposições de Campina Grande para o cenário que se aproxima. Provavelmente no dia de hoje será votado o adiamento da eleição e muito há sobre se discutir sobre os prazos, se serão mantidos os mesmos ou postergados em função do adiamento da eleição, tendo em vista que o calendário eleitoral ele é regido em função do dia da eleição. Mas o PDT está discutindo e pode ofertar inclusive um nome para candidato a prefeito de Campina Grande, dentro das oposições que compõem na cidade da Rainha da Borborema. Ainda sobre a sucessão campinense, um grupo do Democratas passou a defender o nome do coronel reformado do Exército, Márcio Saraiva, para disputar a prefeitura de Campina Grande pelo DEM. Explicando um pouco melhor, esse grupo de ex-filiados ao PSL, que deixaram o partido juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, estava organizando o partido Aliança pelo Brasil. Só que esse partido não ficou estruturado a tempo de participar do processo eleitoral deste ano. É o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro. Resultado, quem queria disputar as eleições deste ano se abrigou, digamos assim, no Democratas para ter legenda e concorrer a cargos nas eleições municipais. Mas esse grupo que está dentro do Democratas, em função de o DEM não ter feito opção por lançar candidatura própria a prefeito, sugeriu à direção partidária que o nome do coronel, que já foi inclusive comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada de Campina Grande, já comandou também a Guarda Municipal da Prefeitura de Campina Grande, Márcio Saraiva, fosse lançado como candidato a prefeito de Campina, uma vez que ele já passou por uma experiência eleitoral disputando em 2018 um mandato de deputado federal. A direção municipal do Democratas decidiu encaminhar essa sugestão desse agrupamento partidário à direção estadual do Democratas para uma deliberação definitiva. Agora, é bom pontuar que há pouco tempo a essa altura para se
viabilizar minimamente uma candidatura majoritária, até porque os espaços midiáticos e a própria limitação do processo eleitoral em função da pandemia restringe bastante o lançamento de nomes novos na sucessão campinense já em curso. O destaque nacional, dois destaques nacionais. Primeiro, a decisão tomada no final de semana pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender todas as ações, eu disse todas as ações na Justiça do Trabalho que digam respeito à aplicação de índice de correção para efeito de indenizações trabalhistas. Há uma dúvida com relação a qual índice deve ser aplicado e, em função desse descompasso no âmbito da Justiça do Trabalho, o ministro Gilmar Mendes resolveu sustar todos esses processos até que o plenário do Supremo defina qual efetivamente deve ser o índice de correção inflacionária a ser empregado. E hoje o jornal O Globo trouxe uma reportagem longa mostrando que, conforme levantamentos feitos com base em dados do governo federal, existem pelo menos 133 casos de candidatos às eleições de 2016 ou 2018 que declararam à Justiça Eleitoral patrimônios superiores a R$1 milhão e que mesmo assim receberam já 2 parcelas do auxílio emergencial de R$600. Há casos de pessoas que declararam patrimônios de quase R$40 milhões. Isso mostra o seguinte, isso mostra que o banco de dados do governo federal, ou os bancos de dados, não se comunicam entre si, razão pela qual essas anomalias injustificáveis e que devem ser penalizadas começam a vir à tona. Esse flagrante, digamos assim, em relação a candidaturas, se deu porque houve o cruzamento dos dados do Ministério da Cidadania com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Mas volta à questão central. Esses bancos de dados federais não se comunicam, ao ponto de há poucos dias, nós falamos isso aqui no Itararé Notícias, dezenas de militares terem sido flagrados, militares das Forças Armadas, recebendo também benefícios do auxílio emergencial, porque não havia o cruzamento, não há o cruzamento entre os dados do Ministério da Cidadania com as folhas de pagamento pagas pelas Forças Armadas. Certamente, muita coisa nesse aspecto, deploravelmente, ainda vai aparecer nos próximos dias. Por enquanto, boa noite para você e até amanhã.